Aleluia. Pega a sua Bíblia agora, pode ficar sentadinho mesmo, pode ficar sentadinho. Às vezes a gente diz assim, vamos ficar de pé em reverência à palavra. Irmão, a reverência que nós precisamos dar à palavra não é ficar de pé, é cumpri-la. É obedecer a palavra, amém? Vamos começar por aí. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. Êxodo. Quando eu era novo convertido, eu achava que Êxodo era o nome de um cara. Eu disse, quem é esse cara, esse tal de Êxodo? Eu achei que ele era primo de Gênesis, parente do Levíticos. Glória a Deus. Mas a gente começa a estudar, vai ficando, vai vendo que eles não eram parentes. Eles eram só amigos. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 21. Estou muito feliz de tê-los aqui, queridos. Muito feliz. Eu sei que nós vamos ter um ano muito abençoado. Aleluia, muito abençoado. O evangelho vai crescer muito na sua igreja, no seu ministério. Planta nesta terra, não desce ao Egito, planta aí onde Deus te colocou. Amém? Você vai ver que vai sair água, irmão. Perseverança, dedicação é a sua maior arma no ministério. É uma das maiores armas, dedicação. Se dedique àquilo que você acredita. A pior coisa que tem no mundo, irmão, é um pastor incrédulo, que nem ele acredita no que ele fala. Nós precisamos acreditar. Você lembra do nome dos 12 espias que foram espiar a terra prometida? Lembra? Mas dos 2 você lembra, não lembra? Quem são eles? É porque Deus não deixa nem a gente lembrar do nome de incrédulo. Incrédulo a gente não lembra nem do nome. Porque pessoas que não marcam a vida da gente, nós precisamos marcar a vida das pessoas. Essa semana eu estou ministrando aqui na festa das primícias e eu tenho dito uma coisa. Todo mundo que passou pela sua vida, irmão, fez bem para você. Alguém fez alguma coisa. Alguns subtraem, outros multiplicam, outros adicionam e outros querem te matar. Mas todo mundo que passa pela sua vida contribuiu para você chegar onde você está hoje. Todos. Todo mundo passou na sua vida e deixou, contribuiu, ajudou o seu ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amém? Graças a Deus. Queridos, nessa manhã eu queria gastar um tempo com vocês, esse tempo precioso que Deus nos proporciona, para falar um pouco de paternidade. Paternidade de Deus, paternidade dos nossos líderes. Nós precisamos entender que nós, a igreja, ela é fruto de um homem. Ela é fruto de um homem que teve uma determinação e só almejou uma coisa: almejou ver a gente vencer, mais nada. Um homem que desceu aqui,
e provou para mim e para você que é possível viver num mundo de pecado sem se contaminar com ele. Queridos, Jesus, ele provou para mim e para você que é possível você viver no meio da prostituição, da lepra, da dificuldade, viver no meio dos fariseus, do farisaísmo, viver no meio da religiosidade sem se contaminar com ela. Jesus, ele deixou prova disso. Por isso, ele tem autoridade para dizer: sede santo, porque eu sou santo. Sede, eu nunca entendi muito esse versículo até entender o que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio provar para mim e para você que é possível. E agora a Bíblia diz que ele está intercedendo por nós. Ou seja, ele também conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações como homem. E por isso, quando Deus está prestes a tomar uma decisão, eu acredito assim, no meu espírito, Jesus está intercedendo por nós e dizendo: Pai, não, eu sei porque eu estive na pele deles, eu sei como que é. Eu acredito que o maior presente de Deus para a humanidade foi ter descido aqui e se relacionado como homem com a gente. Como homem. Ele fez isso. Ele mostrou para a gente que é capaz. Agora eu também entendo uma coisa: se Deus não quisesse que eu fosse abençoado, próspero, Ele não tinha me feito a sua imagem, a sua semelhança. Se Ele me fez parecido com Ele, não estou falando em fisionomia, mas estou falando em caráter, em determinação, em generosidade, em unção. Se Deus me fez parecido com Ele, é porque Ele quer que eu seja abençoado. Nosso relacionamento com Deus, querido, ele só tem uma ordem na Bíblia: tu és meu filho e eu sou teu pai. Nós não podemos ter um relacionamento de patrão e empregado, de gerente e funcionário, de técnico. E sabe, tem o técnico e tem o atleta. Não. O meu relacionamento com Deus é um só. É pai e filho, filho e pai. E esse relacionamento é expresso aonde? É expresso na pessoa de Jesus. E é expresso na minha liderança. A expressão que eu tenho de liderança, por isso que uma pessoa que teve decepções com seu pai, teve decepções com a sua liderança, dificilmente ele consegue enxergar Deus como pai. A figura de pai está manchada na vida dele, porque ele não teve referência paterna, não teve referência de liderança. Então automaticamente ele não consegue ver Deus como um pai. Ele vê Deus, como um patrão, como um grande chefe. Por muito tempo a gente aprendeu que Deus era um velho de cabelo branco, sentado numa cadeira de balanço, com um pau na mão, esperando a gente errar para nos dar uma paulada. Era mais ou menos assim: Deus vai te pegar, a mão de Deus vai pesar, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Há pessoas que determinavam o que Deus gostava e o que Deus não gostava. E a maioria das pessoas serviram a Deus com muito mais medo do que paixão. Deu certo? Deu. Alguns casos deu certo, mas Deus não quer que a gente sirva a Ele com medo, irmão. É com temor. Eu não posso temê-lo corretamente se eu não amá-lo. Eu não posso amá-lo corretamente se eu não temê-lo. É uma junção. Nossa relação não é outra senão essa: pai e filho, filho e pai. A igreja é o posto avançado de Deus na terra. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que entender esse princípio. A aliança feita conosco através de Jesus é um modelo para todo relacionamento. O filho faz o que vê o pai fazendo. As crianças, irmãos, elas não aprendem aquilo que a gente diz, elas aprendem aquilo que a gente faz. Você pode dizer para o teu filho: não faça isso, mas se ele vê você fazendo, ele vai fazer. Por isso que Jesus disse: o filho faz o que vê o pai fazendo. Eles faz um milagre, Jesus, para a gente acreditar que você é o filho. Ele disse: querido, o filho faz o que vê o pai fazendo. Querido, você não ensina uma criança só ensinando, informando ela das coisas.
Você ensina uma criança com os exemplos que você dá. E assim é a liderança espiritual. Você não ensina seus discípulos só na escola, no discipulado. Por isso que Jesus catou aqueles discípulos e levou para andar com ele por 3 anos. Para ver ele dormindo, para ver ele acordando, para ver ele orando. Ele levava os caras para orar junto, ele levava eles junto para fazer um milagre, para ver os milagres acontecerem, para ver multiplicações, para ver o sobrenatural. Os discípulos precisam ver na gente uma referência paterna. Não só ouvir. Aquilo que eu faço é muito mais importante do que aquilo que eu digo. A Bíblia diz que há uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Por isso nós, como liderança, querido, nós não devemos só falar. Nós devemos fazer. Esses dias uma pessoa perguntou: pastor, o senhor vive o que o senhor prega? Eu digo: querido, é uma luta. Estou lutando para viver o que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que eu. A palavra de Deus, Deus colocou acima dele. Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus disse: até eu tenho que cumprir o que eu disse. Então uma coisa é certa: você está pregando e não está vivendo, seja bem-vindo, você vai viver. Até Deus disse: eu vou cumprir o que eu falei. Por isso, irmão, o que Deus fez? Deus pegou a palavra e colocou acima dele. Eu não estou dizendo que a Bíblia é mais importante do que Deus. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é mais importante. Ou seja, o próprio Deus disse: aquilo que eu falo, eu também tenho que fazer. Se eu falei que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Quando Deus falou que ia destruir a humanidade, Ele teve que destruir. Mas Ele pegou um homem e começou um novo mover com aquele homem chamado Noé. Mas ele teve que fazer o que Ele falou que faria. Deus disse: Moisés, Noé, agora você que vai fazer a arca, porque agora não tem jeito. Eu falei, vai ter que acontecer. Mas você não vou matar não. Você é legal. Você é o cara. Querido, aliança, aqui, ela tem uma acepção de cortar. Aliançar é cortar. A aliança que Deus fez com o sinal de um relacionamento de aliança entre Deus e a semente de Abraão foi a circuncisão. Ou seja, cortava-se o prepúcio dos meninos de 8 dias, marcava-se o filho. Marcava-se o filho para sempre. E quem tinha que fazer isso era o pai. Era o próprio pai. A primeira aliança que Deus falou, que Deus fez na circuncisão, foi com Abraão. Primeiro, está ali, eu acho que é em Gênesis capítulo 17. Deus fala para Abraão. Primeiro Deus diz: eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. E você vai mudar de nome. Você vai ser pai de uma grande nação. Abraão, você vai ser agora pai de uma grande nação. Aí Deus sela a aliança com o quê? Dizendo para ele: todo macho que tiver na tua casa, seja servo, seja comprado, seja nascido, você vai circuncidar todos eles. Ou seja, para você ser pai, você vai ter que marcar seus filhos. Para você ser pai, Abraão, você vai ter que marcar seus filhos. Irmão, aqui nós temos um grande número de pastores. Eu pergunto para você: quem você está marcando? Que marca você está deixando nos teus filhos espirituais? Tem gente que em vez de marcar, está castrando os filhos. Se o cara cortasse demais ali, irmão, ele castrava. E o filho não seria mais pai. Tem muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes de ministério que estão castrando os filhos em vez de marcá-los para sempre. Ele não aceita ninguém mais produzido no seu ministério. Eu sou a única fonte de produção aqui, por isso eu vou castrar todo mundo. Não, querido. Marca seus filhos. Deixa uma marca neles, porque eles serão a próxima geração de pais. Por muito tempo a igreja teve órfão de liderança espiritual. Por muito tempo a igreja teve órfão de liderança espiritual. Nós sempre tivemos pastores, glória a Deus, evangelistas. Os 5 ministérios sempre tiveram ativos na igreja. Mas o pai espiritual, aquele que marca seus filhos para sempre, aquele que as pessoas enchem a boca para dizer: meu pastor,
é meu pai na fé. Foi ele que me gerou. Me gerou. O pai verdadeiro é aquele que gera pelo evangelho, querido. Aquele que marca seus filhos, ele deixa uma marca para sempre nos seus filhos. Vamos falar um pouquinho sobre circuncisão. Abra comigo Josué capítulo 5. Aleluias. Josué capítulo 5 diz assim. Capítulo 5, versículo 2. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíram estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia deixar de entrar na terra. Sobre juramento prometera a seu pai que vos daria a terra que mana leite e mana mel, eles não entraram. Porém, em seu lugar, pôs seus filhos, a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje. Foi quando que o Senhor falou? Hoje. Não foi quando eles saíram do Egito. O Senhor disse: hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha, a desonra, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que eu aprendo aqui? Primeiro, que aliança, para marcar os filhos, eu preciso de tempo. Marcar os filhos gera dor. Amém? E depois de circuncidar, Deus falou o que para eles? Vocês têm que ficar aqui, aonde? Em Gilgal. A palavra Gilgal significa o que? Círculo. Vocês têm que ficar aqui. Quando você está marcando um filho, pai, na fé, você não pode deixar ele sair com ferimento, porque ele vai sair sangrando por aí, sabe? E ele vai estar prestando atenção mais na sua dor do que no seu ministério. Quando você marca um filho, você tem que deixar o filho no lugar, esperando sarar o ferimento. Às vezes você fala para o teu filho na fé: não pode. E ele pensa: meu pastor está me ferindo. E está mesmo, irmão. Amém? Você que veio com o seu pastor hoje, se prepare para apanhar. Está mesmo? Está mesmo. Hoje revolvi o opróbrio do Egito. Ou seja, Deus disse, depois que eles circuncidaram, ou seja, depois que eles tiveram uma marca, marcaram as suas vidas, é que eles foi tirado a vergonha do Egito, foi tirado a desonra. Opróbrio é desonra, é vergonha. Não se conquista sem aliança, não se guerreia sem aliança, não se vence sem aliança. Eles jamais poderiam ter ido para a guerra em Jericó. A primeira cidade que eles iam guerrear era Jericó. Jamais aquelas muralhas teriam caído se eles não tivessem marcados, se eles não tivessem renovados, feito aliança com Deus. Você não pode, pastor, ir para uma guerra sem aliança. Você não pode ir para uma luta sem aliança. A Bíblia diz que ali em Gilgal, naquele tempo, naquele dia, cessou o maná do céu. Ou seja, Deus disse: agora não, agora é com vocês. Agora vocês vão plantar e vocês vão colher. O que eu aprendo aqui? Que enquanto eu estou no deserto, Deus cuida de mim. Quando eu chego no meu ministério, na hora de começar a produzir, agora, irmão, é eu que vou semear, é eu que vou fazer produzir. Eu lembro de uma história que Elias falou para a viúva lá em Sarepta. Ele disse: não vai faltar azeite na tua botija e não vai faltar farinha na tua panela enquanto não vier a chuva.
Por que era só até não vir a chuva? Porque depois que vem a chuva tem que plantar de novo, meu irmão. Às vezes as pessoas ficam na oração de ontem, no jejum de ontem, na promessa de ontem. Não, eu estou esperando, pastor, porque há 10 anos atrás o Senhor prometeu para mim. Querido, você está esperando as coisas acontecer quando você nasceu para fazer as coisas acontecer. Amém? Nós nascemos para fazer acontecer, querido. Eu tenho que fazer as coisas acontecer na minha vida. Eu não vou ficar esperando do céu. Ai não, mas Deus falou que vai cair do céu a bênção. Irmão, a única coisa que caiu do céu foi o diabo. E não vai cair mais nada. Amém? Não vai cair mais nada. É você que vai produzir. Porque Deus, o sonho de Deus para o homem é o sonho do Éden, é produção. Amém? Deus falou, produza, multiplique, encha a terra. É eu e você que temos que fazer isso, querido. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. A vitória não estava na força. Eles foram para Jericó. Dali de Gilgal, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Eles guerrearam em Jericó? Não. Eles lançaram um míssil em Jericó? Não. Eles dinamitaram as muralhas? Não. O que é que eles fizeram? Absolutamente nada. Mas eles tinham uma aliança. Quando você tem uma aliança, cortar, quando você deixa Deus fazer uma marca em você, filhos marcados. E nós já estamos marcados, pastor, nós temos o selo do Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo. Nós já temos a primeira marca, que é o Espírito Santo, somos selados. É que nem um passaporte carimbado, irmão. Você tem direito a entrar. Aleluia, glória a Jesus. Quando um filho é marcado e é cortado por um pai no ministério, ele deve permanecer ali até curar o ferimento, antes de dar sequência no seu ministério. Eu louvo a Deus por todos os pastores que passaram pela minha vida e ministraram sobre mim. Alguns foram mais duros, outros foram mais mansos, outros foram pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Mas eu louvo a Deus por todos eles, porque eles trouxeram equilíbrio na minha vida. Trouxeram equilíbrio. Amém? Amém? Porque a alma farta, irmão, ela pisa um favo de mel. Mas a seca, até o amargo fica doce. E no tempo de sequidão, até o amargo fica docinho. Glória a Jesus. Então aproveita, irmão, para de falar, porque hoje eu não estou no ministério por causa daquele irmão. Hoje eu não estou naquele ministério porque eu apanhei muito daquele pastor. Não, querido, você não está porque não quer. Você não está porque você não quer. Você não tomou uma decisão de entrar, não tomou uma posição. Porque quem nasceu para liderar, vai liderar. Quem nasceu para vencer, vai vencer. Quem nasceu para fazer, vai fazer. E ninguém vai poder impedir, meu irmão. Agora nós precisamos estar marcados. Não existe chamado sem aliança de pai e filho. Mesmo depois de Moisés ter sido chamado, Deus falou para ele, Moisés, aqui no texto que nós lemos como base da nossa mensagem. Moisés, você vai? Não, Moisés deu um monte de desculpa. Quando Deus selou o chamado, selou, você vai, pronto, vai lá. Você vai, diz que manda o meu primogênito vir, para que eles me sirvam. É meu primogênito, é meu. Por que Deus tinha autoridade para dizer é meu primogênito? Por que Deus disse é meu? É meu. Por quê? Porque um dia Deus pediu para Abraão um filho. E Abraão deu. Ele deu o primogênito. Quando Deus percebeu e viu que ele deu, Deus estava dizendo, agora eu tenho uma aliança contigo. Ou seja, tudo que nascer na tua casa é meu. Quando Deus te marca, querido, tudo é de Deus, acabou. Esquece, você não serve mais para o mundo. Quer saber de uma coisa? Nem o diabo quer mais você. Porque nem ele acredita mais em você. Ele sabe que daqui a pouco você chora e volta para a igreja. Aí, não tem jeito. Querido, Moisés obedeceu. Vai para o Egito, vou. No caminho Deus quis matar ele. Peraí, Deus me chama e depois quer me matar no caminho? Que negócio é esse? Saí do meu emprego, deixei tudo para trás por causa do ministério e agora Deus quer me matar? É, porque você não fez aliança. Cadê os filhos? Você não marcou seus filhos? Cadê seus filhos marcados? Cadê os seus discípulos? O segredo de um ministério bem sucedido não é quantos discípulos você tem, mas é quantos discípulos têm os seus discípulos. Ou seja, você está dando
continuidade à genealogia? Você está dando continuidade ao seu ministério? Você está deixando os filhos serem na sua casa e continuarem a produzir? Deus disse: Moisés, cadê seu filho? Você não aprendeu não, meu filho, que todo judeu tem que ser circuncidado? Você não aprendeu não? Você não aprendeu que você precisa marcar seus filhos? E Deus quis matar. Primeiro Deus chamou, depois Deus quis matar. Você não parou para se perguntar algum dia: meu Deus, que sofrimento, deixei tudo para servir Jesus, deixei tudo para trás para seguir a igreja, para servir, para ser um ministro, e agora Deus quer me matar? Dá uma olhada nas tuas alianças, irmão. Vê que aliança você está fazendo, está marcando alguém. Você pode olhar para trás e dizer assim: olha, meus filhos estão marcados. Seu ministério precisa estar alinhado na ordem de Deus. Por isso, Deus está levantando o espírito de Elias nos últimos dias. Porque esse espírito que virá sobre a igreja, como diz Malaquias no último versículo do Velho Testamento, Malaquias no capítulo 4, 5 e 6, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus levantará o profeta Elias, ou seja, a unção de Elias virá sobre a igreja. E essa unção tem um objetivo somente: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja destruída com maldição. Ou seja, está no poder da igreja a bênção da terra. Está no poder da igreja. Pai, olhe para mim, pai espiritual, pastor, o ministério não pode parar em você, querido. Tem pastores hoje que, se morrer, a igreja tem que fechar, porque não tem um discípulo e não deixa ninguém produzir o seu ministério. Ele castra tudo, só tem servos eunucos. Só tem servos eunucos. Pastor, posso cantar um hino? Não. Pastor, posso dar uma pregadinha? Não. Pastor, você fala não e não sabe nem porque diz não. Tira o não da tua vida, meu irmão. Deixa teus filhos produzirem filhos. Amém? Deixa teus filhos produzir. Há um tempo atrás uma pessoa falou assim para mim: Pastor Luiz, fulano de tal saiu da minha igreja, está na sua igreja. Eu digo: está lá. Pois é, o senhor sabe que ele quer ser pastor, né? O senhor sabe. Eu digo: claro que eu sei, irmão. Ele estudou 4 anos, foi para um seminário. Para que um cara vai para um seminário 4 anos com a sua família, se submeter a tratamentos difíceis? Ele quer ser pastor, ué. Está errado querer ser pastor? Não, vigia, porque ele quer poder, ele quer estar na frente, ele quer pregar, Mas de que ele vai pregar, irmão? Ele vai pregar e ele vai ser pastor. Primeira vez que eu fui numa reunião de obreiros da minha igreja, onde eu congregava, irmão, Igreja Nova Jerusalém, pastor Francisco, pastor João Rosa, na época estava lá também. Cheguei na reunião meio atrasado, de bicicleta, morava longe. Eu nunca me esqueço disso, eu e minha esposa. Chegamos atrasados, a reunião já tinha começado. Eu sentei lá atrás. Aí o pastor João fez assim: algum obreiro quer falar alguma coisa? Eu fiquei de pé e disse: eu? Ele disse: fala, irmão Luiz. Eu disse: eu quero pregar. Na hora assim, eles tiveram essa reação que você está tendo. Todo mundo, inclusive a minha esposa, e me beliscou e disse: o que é? Mas eu queria pregar. Às vezes eu ia em alguma igreja, eu sentava na frente e ficava olhando para o pastor só para ele dizer: eu quero dar uma oportunidade para esse menino aqui. Um dia eu fui convidado para ir pregar numa igreja lá em Itapema. Pastor Juarez, meu amigo. Pastor Juarez me levou, a irmã Vanília me levou para pregar. Aí chegou lá, deram uma oportunidade para uma mulher dar um testemunho. A mulher falou 1h20, irmão. E eu já estava orando: Deus, mata essa mulher, tira essa mulher daí, Jesus. Essa mulher está roubando a minha pregação. E eu estudei 3 dias, irmão, para pregar. E eu ficava em casa e eu falava que nem os caras: nesta noite, aleluia. Eu já fui ensaiando os detalhes da virada, tudo, irmão. E quando eu cheguei lá, deram uma oportunidade para uma mulher. A mulher falou e não disse nada. Eu fiquei com ódio da mulher, irmão.
Mas eu quero pregar. Eu vim para casa chorando, diante de Deus. No banco de trás, chorando, encostado no banco assim, no escuro, a irmã Vanilla sentada na frente, com o pastor Juarez. E ela percebeu pelo espelho e disse: meu filho, está chorando. Eu digo: Deus não tem nada na minha vida não, irmã Vanilla. Deus não tem nada comigo não. Ela disse: tem, filho, tem não. A senhora vê que nem pregar Deus deixa. Ela botou a mão assim, virou com a mãozinha para ela, botou a mão na minha cabeça: meu filho, tu vai pregar tanto, que vai ter dia que tu vai dizer assim: pede para alguém no meu lugar. Irmãos, já começou. Esse ano eu vou em 10 países pregar o Evangelho. Querido, não tem jeito. Se você foi marcado por Deus, isso é porque eu vou viajar menos, né? Isso é porque eu prometi para a igreja que esse ano eu vou viajar menos. Fazer uns cultos pela internet. Querido, quem nasceu, nasceu. Quem nasceu, nasceu. Quem tem dedicação está marcado, mas você tem que ter dedicação. Eu estava ali olhando os livros do pastor Augusto. Alguém ali atrás falou para mim, botou a mão no livro, quase chorou e disse assim: meu Deus, eu conheci o pastor Augusto assim que ele chegou aqui. Perseverança, irmão, ano após ano, dedicação, acreditando num sonho. Porque uma coisa é certa: ninguém acredita no seu sonho como você. Ninguém. Não adianta você conta para os outros assim: ó, Deus me chamou, irmão, Deus falou para mim que vai dar uma igreja grande, Deus vai me levar às nações. As pessoas dizem: tadinho, menino presunçoso. Foi isso que aconteceu com José. A pessoa diz: tadinho. Até o pai dele disse: você pensa, meu filho, você está doido? Você vai governar sobre a gente? Até sobre mim, sobre a sua mãe? Ele disse: não sei, pai, é Deus que mostrou assim o negócio. Querido, marcado é marcado. E não tem jeito. E não tem jeito. Eu quero profetizar aqui, pastor Augusto, que vai ser a maior faculdade de teologia do estado de Santa Catarina. Em nome do Senhor Jesus. Porque, irmão, até filme. Esses dias eu estava vendo um filme, Os Dois Filhos de Francisco. Eu vi aquele filme. Eu vi, verdade, porque eu gosto de ver filme que o cara vence no final. Eu gosto de ver filme, quer ver quando passava os filmes do rock, apanhava, daí a pouco começava a musiquinha. Aí aparecia o rock. Eu dizia: meu Deus, eu amo isso, Jesus, eu nasci para isso. E você vê a dedicação de um pai, uma história secular, irmão, não está na Bíblia essa história. Uma história secular de um homem, de um pobre coitado, irmão, que morava num muquifo, acreditando nos 2 filhos, comprando ficha, gastando o dinheiro do seu salário. Irmão, isso é história. Tem muitas histórias, irmãos, de homens que nos rodeiam, ao nosso redor aqui, homens. Histórias lindas de dedicação, de marcação, homens que foram marcados. Eu vi aquele filme, Os Dois Filhos de Francisco. Eu chorei, eu choro por qualquer coisa mesmo, né? Eu chorei, mas como eu gosto de ver o cara vencer. Eu vi aquele filme, Vencendo Gigantes. Você já viu esse filme? Cara, é animal. Quando o cara tá ruim na vida, irmão, até um rato atrapalha ele. Até um rato fedendo debaixo da casa é motivo de guerra. E o cara vence no final. Dedicação, perseverança. Por isso Deus não deixa ninguém trabalhar na sua obra sem estar marcado. Moisés, você não pode libertar um povo se você não marcar seus filhos. Como é que eu vou às nações? Como que eu vou abrir igreja? Como que eu vou pregar para os muçulmanos, para os hindus, se eu não consigo nem marcar minha cidade? Eu não consigo nem marcar meus filhos. Os caras vêm para a igreja com raiva de mim. Como é que eu vou para as nações pregar o Evangelho? Marca seus filhos e deixa eles trabalhar. Só é promovível quem é substituível. Só é promovido quem é substituído. Para você crescer um degrau, meu filho, você tem que deixar seu lugar para alguém.
Para você ir para um nível maior, você tem que deixar o lugar para alguém. Por favor, não deixa o lugar, se vira aí. Não, trata bem esse lugar, porque você já esteve ali. Foi ali que você passou a luta, foi ali que você foi abençoado. Não deixa esse lugar de qualquer jeito, não, para você crescer. Deixa o lugar para alguém. Marca seus filhos na fé. Marca, deixa uma marca neles. Eles nunca vão esquecer de você. Pastor João Rosa, irmão, tem uma igreja lá no bairro da Fazenda. Uma igreja pequena, com poucas pessoas. Não tem muita expressão na cidade. Mas ele foi o meu pastor. Algumas vezes eu na boca de droga, já estava indo para a igreja. Ele ia me buscar, me levava para a casa dele, botava um colchão na sala, e levava toda a minha família, e nós dormíamos ali 10, 15 dias. Primeiro porque não tinha comida em casa. Segundo, porque eu queria consertar a casa. Eu ficava ali 10, 15 dias. Ele falava uma coisinha, eu ia lá e anotava. Eu ia lá e anotava. Hoje você compra os meus CDs, não é os dele. Mas os esboços dele estão lá na minha casa. E muita coisa que você ouve ali das minhas mensagens eu aprendi com ele. Você só vê ouvir na Bíblia, até o capítulo 13 de Atos, você se fala de Barnabé. Barnabé e Paulo, depois muda, Paulo e Barnabé. Não, você não leu as cartas de Barnabé, leu? E nem vai ler, mas Paulo lia. As cartas que estão na Bíblia são as cartas de Paulo. Mas muita coisa boa Paulo aprendeu com Barnabé. Ai de nós se não tivermos os pais espirituais, irmãos. Os homens que vão nos treinar, as mulheres que vão nos amamentar espiritualmente, que vão nos dar condição de crescer em Deus, que vão nos dar condição de crescer em Deus. Verdade. Pessoas que me marcaram eu não posso esquecer. Pastor João Rosa estava lá em São Paulo, irmão, sem igreja. Eu fazia 4 anos que não falava com ele. Um dia o Espírito Santo me incomodou aqui, disse: meu filho, ele ajudou tanto você, ele precisa de ajuda agora, ajuda ele. Eu fui lá em São Paulo, peguei um avião, fiquei na casa dele 2 dias. Consertamos as nossas redes de relacionamento. E ele voltou para Itajaí e começou um trabalho. Está lá, escondidinho, devagarzinho. Mas a minha vida ele marcou. Eu estou marcado, irmão, para sempre. E isso ninguém pode mudar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Como que Moisés seria ser pai de uma nação? Como que ele seria pai de uma nação inteira se ele não havia feito nenhuma aliança com seu próprio filho? O cara que mais pregou contra a circuncisão foi Paulo. Mas ele bateu em todo mundo. Tem alguns textos bíblicos que eu anotei, se você quiser anotar. Romanos 2, 25 ao 29. 1 Coríntios 7, 18 e 19. Gálatas 5, 11 e 12. Filipenses 3, de 2 e 3. Colossenses capítulo 2, 10 e 11. Tito 1, versículo 10 e 11. Mas Paulo mete o pau na circuncisão e ainda chama, tem alguns casos que ele chama de mutiladores. Aí, você abre Atos capítulo 16, você vê uma coisa escrita que traz até na hora que eu li, trouxe até um pouquinho de confusão na minha cabeça. Chegou a Derbe e Listra, estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo quis que fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. O cara mete o pau num determinado assunto e depois ele circuncida Timóteo. Por quê? A avó de Timóteo era crente, a mãe era crente, mas o pai era grego. Timóteo não tinha uma referência paterna em casa. A Bíblia não cita, e é até difícil de a gente afirmar isso, mas a Bíblia não cita a crença do pai
de Timóteo. A Bíblia não cita. Mas foi um ato de paternidade. A circuncisão de Timóteo não foi um problema de salvação. Não foi vou circuncidar para ser salvo. Não. Foi para o ministério. E como é que Paulo chamava Timóteo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Timóteo, meu filho amado. As cartas consideradas cartas pastorais, Timóteo, Tito, Paulo escreveu para quem? As primeiras 2 cartas pastorais. Irmão, todo pastor, eu tenho isso na minha vida, você tem que ler pelo menos uma vez por semana. Por favor, faça isso. 1 e 2 Timóteo. Para quem Paulo ensina sobre liderança, para quem Paulo ensina sobre presbitério, sobre diaconato, os deveres de uma igreja sadia, Paulo ensina para quem? Para o filho na fé, Timóteo, o menino marcado, o menino que foi marcado. Foi para seu filho que ele escreveu as epístolas consideradas epístolas pastorais. Timóteo, o pai dele era grego, e não há menção da sua crença. Eu não posso afirmar isso, mas acredita-se, segundo Paulo mesmo fala, que os judeus buscavam sinal, os gregos buscavam sabedoria. Ou seja, ele deveria ser certamente um homem intelectual. Mas não é só de informação que seu filho precisa. Não é só sentar numa sala de aula e ensinar tudo para o seu filho. Você precisa ensinar ele a fazer. Há uma diferença do líder que manda e do líder que comanda. O que manda, senta e manda os outros fazer. O que comanda, ele faz junto. Ele é o primeiro, ele avança na frente. Ele vai na guerra junto. Ele é a voz de comando numa batalha. O líder que manda, ele senta e só manda os outros fazer e espera os resultados. Isso quando não critica. Querido, Paulo não circuncidou para ele aceitar Deus, mas para ser aceito pelos homens. A aliança é um ato de pai para filho na preparação para o ministério. É uma marca de paternidade no coração. Deus nunca teve a ideia que tivesse uma marca só externa. Por isso ele fala em Deuteronômio capítulo 10, versículo 15 e 16: circuncidai os vossos corações. Ou seja, você tem que botar isso para fora, esse amor. A circuncisão sempre foi um sinal externo de uma singularidade interna, de intimidade e relacionamento com Deus. Deus jamais cogitou a ideia de somente ser uma marca externa. Não, era para ser alguma coisa interna, querida. Amém? Filhos, eles não aprendem, como eu disse, só com aquilo que você faz, mas com aquilo que, melhor, não aprende só com o que você diz, mas com aquilo que você faz. Um filho no ministério deve colocar sua vida nas mãos do pai. Mas que filho, escute bem, que filho vai deixar o pai circuncidá-lo? Um filho que acredita no pai. Um filho que se rende aos cuidados do pai. Para Timóteo ministrar o evangelho com eficácia, ele teve que se entregar aos cuidados de Paulo. Teve que se entregar aos cuidados de alguém. Irmãos, eu costumo dizer, eu aprendi isso com o meu pastor José Rodrigues. Eu tenho muitos homens que ministram sobre a minha vida. Pastor Thomas, meu pastor, pastor José Rodrigues, onde eu tenho uma aliança missionária. Pastor José Rodrigues fala uma coisa que todo pastor precisa ter um Natan na sua vida. Precisa ter um Natan para abrir os olhos da gente. Porque às vezes a gente está tão assim, direcionado a fazer uma coisa, que a gente não presta atenção se está fazendo certo ou errado. Às vezes a vontade de crescer é tanto, como diz o David Killa naquela canção, e eu deixo de simplesmente crer. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, né?
Todo mundo quer crescer e é feio crescer? Claro que não, é dever. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ainda que ele seja senhor de tudo. O herdeiro ele tem que ser homem, tem que ser adulto para assumir as suas responsabilidades. Um herdeiro menino, ele fica sempre aos rudimentos do mundo, preso aos rudimentos. Não prove, não toques, não manuseies. Mas um herdeiro adulto, ele sabe até onde ele pode ir, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos até são ovelhas no pastoreio do Senhor, mas não são filhos, não são marcados pelo Pai. Porque no primeiro corte, quando eles começam a sentir dor, querido, nem toda dor causada pelo seu pastor na sua vida foi para te fazer mal. Amém? Fica aí, paradinho, relaxa, cura o ferimento e depois vai derrubar as muralhas. Não sai para derrubar nada enquanto você não fechar a aliança. Não sai para derrubar nada enquanto você não tiver uma aliança com Deus. O Senhor quer circuncidar nesta noite, nesta manhã, os nossos corações. A circuncisão, querido, ela deixava uma cicatriz espiritual. Um filho deve entender que aquilo que à primeira vista parece agressão à carne, realmente é uma agressão à carne. Quando você ouve não, quando alguém está tratando de você, no seu caráter, realmente é uma agressão à nossa carne. Amém? Alguns filhos não suportam sequer a dor e saem correndo, e saem sangrando e deixam um rastro atrás de si de dor. Filhos que se sentem agredidos pela remoção da carne, filhos guiados pela dor do ferimento, em vez de ser guiados pelo Espírito Santo, filhos que vivem carregando de casa em casa, de igreja em igreja, sangue, dor, rejeição. Às vezes o filho só quer ser ouvido. Você já conversou com seu filho? Eu tenho um filho adolescente. Uma coisa é certa, eles acham que eles sempre estão certo, e a gente é careta, quadrado. E quando é que eles vão descobrir que nós estamos certos? Quando eles tiverem filhos. Por isso você precisa deixar eles ter filhos. Está entendendo? Enquanto você não deixar teus filhos terem filhos, eles vão achar que você é um quadrado. Está errado. Dentro da igreja, meu pastor é burro. Se é eu que estou liderando, olha o espírito de Abisalão aí. Se é eu que estivesse liderando, eu ia fazer assim. Ele só vai entender que você está certo quando ele tiver filhos, e os filhos dele fizerem a mesma coisa com ele. E ele tem que fazer a mesma coisa com os filhos. Ele vai dizer assim, quando ele tiver 40 anos, ele vai dizer, cara, meu pai estava certo, o melhor homem do mundo é meu pai. Por isso você precisa deixar seus filhos crescerem, irem, abrirem igreja, propagar o evangelho. Não, que não. Deixa teus filhos crescer para eles perceber que você está certo. Eles nunca vão saber que você está certo enquanto eles não tiverem filhos também. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Fica no arraial até ser sarado. Não cuide da dor, querido. Deixa o Espírito Santo cuidar disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem sobre mim. Isaías capítulo 61. Ele vem para trocar o ornamento por cinza. Ou melhor, o ornamento por cinza, o óleo de alegria. Tira a tristeza e coloca o óleo da alegria. Tira a cinza e coloca o ornamento. Tira o espírito angustiado e coloca vestes de louvor. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Tem coisas na vida dos filhos espirituais que um pastor não pode fazer. Um pai, agora vamos falar do pai. O pai marca seu filho quando ele lida com a região da carne que o filho não quer tirar. Você tem que tocar, você não pode ter filhos carnais dando continuidade ao seu ministério. Não pode cortar demais também, viu, irmão? Se você cortar demais, você vai castrar seus filhos. E você não terá
a geração vai parar ali, você não terá continuidade nesse ministério. Seu relacionamento com seu filho biológico ou espiritual é a essência para a terra ser abençoada. O espírito de Elias que vem sobre nós, ele vem para fazer isso. Amém? Se você, querido, e eu não marcarmos essa geração, Deus vai fazer o que ele fez no deserto. Ele vai deixar primeiro a gente morrer no deserto e vai levantar a geração seguinte. E vai ser sempre foi assim. Quando uma geração se perde, Deus sempre acredita na outra. Porque Deus, Ele nunca desacreditou do ser humano. Uma geração teve que morrer no deserto para outra entrar no Egito, para outra entrar em Canaã. Eu espero, irmãos, que Deus não precise esperar outra geração. Eu espero que a nossa geração faça filhos para Deus. Eu espero profundamente que a nossa geração crie filhos para Deus. Gerem filhos. E quando é que as pessoas sabem que eu sou pai? Eu preciso falar para os outros, eu sou pai. Elas sabem que eu sou pai quando elas veem os meus filhos na fé. Deixa seus filhos ir pregar em outras igrejas, querido. Deixa. Não, mas ele não sabe fazer nada. Isso é um perigo. É porque você está ensinando errado, então. Se você não acredita em deixar seu filho, ele vai lá, pode fazer uma besteira. Então, peraí. Então a comida que ele está comendo é ruim. E quem está preparando essa comida é você. O filho pode quando o pai diz que ele pode. O filho faz quando o pai diz que ele faz. O filho é quando o pai diz que ele é. E nós estamos vivendo esse mover, irmão, nos nossos dias. O coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos. E o coração dos filhos ao coração dos pais. Se converter. Amém? Um pai que só causa desconforto no filho, não termina o que começou, ou então castra os filhos de uma vez, deveria entregar seu ministério, irmão. Deixa eu ser radical aqui. Se você, pastor, não marca essa geração, eles serão bastardos. E a Bíblia diz que o bastardo não entra na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração, em Deuteronômio 23:2. Você quer uma geração sem filhos? Hein? Se você é um líder que não deseja erguer ninguém para o ministério, entrega seu ministério hoje. Se você é um líder que não deseja fazer discípulos, entrega seu ministério, porque você não foi chamado. Se você é um líder que quer que o ministério pare em você, entrega seu ministério. Você não foi chamado. Você nunca será um libertador de Israel. Para Moisés ir lá e libertar, primeiro ele tinha que fazer aliança ali. Deus te mata, cara. Deus só se move dentro de um lugar chamado verdade. E o que não é verdade para Deus é mentira. E aonde não tem aliança não tem acordo. Qualquer um homem com saúde perfeita pode ser pai. É só ter um filho. Mas isso não é ser pai. Ser pai não é apenas produzir um membro de igreja, um dizimista. Alguns preferem dar ordem a empregados do que criar filhos. Por quê? Porque isso, irmão, isso gera responsabilidade, dedicação, tolerância. Tolerância acima de tudo. Criar filho custa caro. Criar filho consome tempo. Criar filho esgota. Criar filho significa noite sem dormir. Amém? Alguns homens na igreja que castram seus filhos para serem a única fonte de produção. Um dia sua produção vai parar, meu irmão. Você vai ter que sentar na igreja e ouvir seus filhos pregar. Prepara bem a sua igreja, porque um dia você vai ter que estar na parte de baixo, sentadinho com a Bíblia na mão, enquanto seus filhos estão pregando, você com um caderninho marcando o que eles vão falar. É assim, sempre foi, a vida inteira. Sempre foi assim.
Quando Davi cortou a cabeça do gigante, em 1 Samuel capítulo 17, eu já vou terminando, eu já estou indo para o final. Segura mais 5 minutinhos comigo, por favor. Davi cortou a cabeça do gigante. Saul estava sentado no trono, com Abner ao seu lado. Saul olhou, Davi vinha com a cabeça do gigante na mão e com a espada na outra. Menininho, novinho. Saul olhou e disse: Abner, de quem é filho esse menino? Saul não perguntou quem é o menino, não perguntou como é o nome dele, ele perguntou de quem ele é filho. As pessoas querem saber de quem você é filho. De quem é filho esse menino que arranca a cabeça do gigante? Se ele é assim, imagina o pai dele. Quem é a cobertura desse menino? Quem é que ensinou esse menino a matar gigante? Quando Davi chegou, Saul olhou para ele e disse: meu filho, de quem você é filho? Saul não perguntou nem o nome dele, perguntou: de quem você é filho? Ele disse: eu sou filho do teu servo belemita, Jessé, o teu servo. Ele disse: é. Quando você vai pregar aí fora, as pessoas querem saber: quem é seu pastor? Qual é a sua igreja? Quem é sua família? Quantos membros você tem? Como se isso valesse alguma coisa, né? Eles querem saber o quanto, porque dependendo do tamanho da sua igreja, depende o tamanho do convite e o tamanho da oferta. Querido, tem muitos reis escondidos que já estão cortando cabeça de gigantes. Eles não aparecem ainda, mas eles já estão fazendo, amém? Deixa eu acabar aqui. Um homem inseguro de sua habilidade paternal se torna um destruidor de todos aqueles que um dia se tornarão pais. Só faz servos e não filhos. Esse não é o relacionamento de aliança, mas é gerência de empregados sem nenhuma motivação. Pais abusadores que ferem para tomar algo e nunca para darem algo a seus filhos. Você conhece aquela história de Simão e Levi? Simão e Levi tiveram sua irmã, a filha de Jacó, Diná, foi desflorada pelo filho do rei de Siquém. Essa história está lá em Gênesis 34. Aí Simão e Levi armam uma estratégia e dizem assim: não, tudo bem, a nossa irmã pode até casar com você, mas vocês vão ter que circuncidar todos. E eles circuncidaram todo mundo. Foram lá no dia, Simão e Levi foram lá, circuncidaram o rei, o filho do rei, todos os homens da cidade. E os homens aceitaram: olha, vamos receber esses homens porque eles são bênçãos. Esses são os pais enganadores, os caluniadores, que na realidade eles não querem fazer uma aliança, eles só querem matar seus filhos. Aí o povo de Siquém fez a circuncisão. De madrugada, Simão e Levi foram lá e mataram todos os homens. Olha o que Jacó diz para eles. Eu vou terminando. Gênesis 34, versículo 30, Jacó diz assim: então disse Jacó a Simão e a Levi: tende-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, e eles se ajuntaram e vieram contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. O pai deles não aprovou. O pai deles estava dizendo: vocês não aprenderam isso comigo, meu filho. Olha a bênção. Quando Jacó está no leito de morte, ele começa a abençoar todos os filhos. E olha a bênção que ele libera. Gênesis 49. Para ir terminando, já vou lá, irmão. Gênesis 49, versículos 5 e 6. Quando Jacó abençoa Simão, na realidade ele não abençoa, ele amaldiçoa Simão e Levi. Ele diz o seguinte: Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte.
Pois no seu furor mataram homens, e na sua teima já arretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A maldição de Jacó amaldiçoou os filhos. Por quê? Porque eram os filhos que usaram uma aliança para mal, para maldade. Uma aliança de Deus não pode ser usada para maldade. Pais que não geram filhos, eles vão ser destruídos. E não é eu que estou falando isso, e não precisa nem do diabo para fazer isso. O próprio Deus não vai deixar nenhum ministério subsistir. O próprio Deus disse na sua palavra: eu dividirei eles, eu os espalharei em Israel. Por quê? Porque é pastor que não faz filho na fé, é pastor que não levanta discípulo, não marca seus filhos, não deixa eles crescerem. Essas igrejas não subsistirão. Pastores, se você quer ter uma igreja abençoada, por favor, faça duas coisas. Primeiro, invista em pobres, porque quem dá ao pobre empresta a Deus. E invista nos filhos, deixa eles crescer. Não dá para ir domingo na igreja? Não vai. Bota alguém para pregar no seu lugar. Bota teu filho, senta na frente dele com uma caneta. Quando ele pregar aleluia, você diz aleluia. Não fica torcendo para ele errar, para ele ser pior do que você. Torce para ele ser melhor do que você. Os filhos têm que ser melhor do que a gente. Eles são os nossos troféus. Simão e Levi destruíram uma cidade, usaram a circuncisão, uma aliança do bem, para fazer o mal. O pai deles amaldiçoou eles, disse: vocês serão malditos, seus touros. A espada de vocês, que palavra! A espada de vocês é para violência. Vocês usam a Bíblia para cortar a cabeça dos outros, para machucar pessoas. São pessoas que usam a Bíblia para ferir. Jacó falou para os filhos: a sua espada é uma espada violenta. Querido, para de pregar um Deus duro e prega um Pai amoroso, por favor. Para de pregar um Deus condenador e prega um Pai que as suas mãos estão estendidas para abençoar e os ouvidos estão abertos para ouvir. Por favor, fala que Deus é bom. Aleluias. Filho marcado, ele carrega a imagem do Pai. Amém? Deus está chamando você a interromper os velhos padrões, por favor. Essa manhã, eu vou acabar aqui, agora eu acabo. Eu já aprendi isso em algum lugar. Já estou terminando. Não vai dar tempo de acabar. Eu não estou falando que a gente aprende com os pais, irmão. A gente aprende ou não aprende? Aprende, glória a Deus. Glória, glória, glória. E você acha que eu acho isso ruim? Não é ruim não. Foi bênção na minha vida, meu irmão. Me treinou. Por favor, pastor, eu quero terminar aqui. Estou com uma raiva do diabo hoje, irmão. Deus está chamando você a interromper os velhos padrões e converter o coração de pai a seus filhos, e converter o coração dos filhos a você. Essa precisa ser a base de identidade do ministério. Um exemplo disso é Zacarias. Zacarias foi pai de João Batista no sentido físico, mas não no espiritual. João não estava destinado a servir o sacerdócio de Arão, pois ele não seguia. João não seguia um sistema sem voz. Na realidade, ele era a voz que clamava no deserto. Por favor, larga o sistema sem voz, irmão. Larga esse sistema sem voz e venha para o coração de pai e filho. Senta na mesa com seus filhos espirituais. Pastor, eu vou te dar um conselho. Uma vez por semana, toma um café com teus discípulos, que você paga. Abre essa mão, pastor. Faz um café na sua casa.
ou num hotel, convida seus filhos, paga, porque é o pai que agrega para os filhos, não é os filhos para os pais. Chama teus filhos para tomar um café, abra a Bíblia com eles, ministra, põe a tua mão sobre eles, dá teu manto para eles, coloca a tua roupa neles, dá uma gravata para eles, vê, ó, Deus mandou te dar essa gravata, meu filho. Dá sua Bíblia anotada de presente para eles. Convida eles para jejuar junto. Não. É pastor aqui em cima e todo mundo lá embaixo. Agora tem o primeiro vice-líder, tem o segundo vice-líder, o terceiro vice-líder, até chegar no pastor. Quer falar comigo? Marca a hora. Mas eu sou teu filho, marca a hora. O filho não pode mais beijar o pai. Acaba o culto, desce, sai pela porta de trás para não ver seus filhos. E os filhos ficam esperando mais. Tudo de boquinha aberta, esperando um cheiro do pai. Não, quando eu aceitei Jesus, me ensinaram uma coisa. Alguém disse para mim, eu não vou dizer. Alguém disse para mim, pastor tem que ser cara de vaca. Tem que andar separado do povo. Pastor não pode andar perto do povo, porque o povo foi por causa do povo que Moisés não entrou na terra. Já me disseram isso. E eu até preguei sobre isso já esses dias. Não, irmão. Moisés não entrou na terra porque Deus tinha uma coisa muito melhor para ele. Nada na sua vida acontece por acaso. Não coloca a culpa em ninguém. Se alguma coisa não deu certo, é porque Deus tem alguma coisa melhor para você. Quer saber? Deus nunca vai fazer o que você está pedindo. Ele nunca vai dar o que você quer e nunca vai fazer o que você está pedindo. Ele vai fazer abundantemente mais daquilo que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Fique de pé comigo, querido, por favor. Aleluia. Aleluia. Alguns pais, como Zacarias, servem no templo. Alguns filhos, como João, vão servir no deserto. Se os filhos têm pais apropriados no ministério, eles poderão ser capazes de ser pai um dia. A ideia de Deus para a igreja é: tu és meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Nessa manhã, eu quero desafiar você, filho, a converter o seu coração a seu pai espiritual. E você que já é pai espiritual, converter o coração dos seus filhos a seus filhos. E entender, eu preciso me dedicar mais a meus filhos. Eu não posso ser um libertador enquanto eu não marcar meus filhos. Eu não posso ir fazer o meu ministério, dar continuidade ao meu chamado, enquanto eu não marcar meus filhos. A ordem de Deus é duas: ganhar alma e fazer discípulo. Para ganhar alma, irmão, eu vou. Esse ano eu estive em 4 países, ano passado, em 2007. Estive em 4 nações. Esse ano nós estamos indo em 10 nações. Mas não adianta eu ir lá fora se eu não tenho ninguém marcado na minha igreja. Se eu não tenho ninguém para assumir os meus lugares aqui. Se eu não tenho ninguém para cuidar das coisas de Deus. Se eu não tenho ninguém para continuar. Se eu não tenho ninguém para fazer. Porque eu tenho medo. Se eu tiver que ficar guardando meu lugar o dia inteiro, irmão, não tenha medo de crescer, pastor. Um dia eu fui pregar numa igreja, um pastor disse para mim: Luiz Hermínio, você viaja tanto, você não tem medo? Não. Eu digo: medo do quê, querido? Ele disse: medo de alguém tomar seu lugar. Eu digo: querido, eu não tenho lugar. O meu lugar é no centro da vontade de Deus. É na frente e atrás. Onde mesmo eu fui diácono, ontem à noite, essas mesas que vocês comeram, esses cafés que vocês beberam, foi nós que preparamos ontem à noite essas mesas. Um monte de pastores, reverendos, estavam aqui carregando mesa, limpando cadeira para você sentar aqui nessa noite. Amém? Nós temos um chamado, e o chamado é fazer a vontade de Deus, seja na frente ou atrás, seja em cima ou embaixo, seja dentro ou fora. Eu quero chamar você, irmão, aqui na frente, e você vai fazer uma aliança. Se você quiser, você não é obrigado. Se quiser dizer: Deus, eu quero fazer uma aliança de paternidade contigo. Talvez eu também não estou conseguindo ser pai porque eu não te vejo como pai. Hoje eu quero ser pai para os meus discípulos. E você que é discípulo, diga: eu quero ser filho para os meus pais. Saia do seu lugar e vem aqui.
Alabassubi.